Imagine acordar um dia e descobrir que o céu não está mais no mesmo lugar. As estrelas parecem duplicadas, constelações se sobrepõem, o horizonte pulsa com cores impossíveis e a própria realidade parece instável. Cientistas observam fenômenos estranhos, instrumentos entram em colapso, leis da física começam a falhar. Não é uma invasão alienígena, não é uma falha tecnológica, é algo muito mais profundo. Dois universos estão se tocando. A ideia de universos colidindo parece saída de uma ficção científica extrema, mas, dentro da física moderna, especialmente nas teorias do multiverso, esse cenário não apenas é possível, como pode ser inevitável. Se existem múltiplos universos ocupando o mesmo espaço cósmico em dimensões diferentes, então, em algum momento, suas fronteiras podem se encontrar. E quando isso acontece, as consequências seriam inimagináveis. Para entender o impacto dessa colisão, precisamos primeiro compreender o que significa um universo tocar outro. Na cosmologia moderna, especialmente nas teorias inflacionárias e nas interpretações da mecânica quântica, os universos não são necessariamente espaços separados por grandes distâncias. Eles podem existir lado a lado, sobrepostos em dimensões extras, separados apenas por barreiras energéticas quase imperceptíveis. Essas barreiras funcionariam como membranas cósmicas, mantendo cada realidade isolada. Porém, flutuações quânticas, instabilidades gravitacionais ou eventos de energia extrema poderiam enfraquecer essas fronteiras, permitindo o contato. Nesse momento, dois conjuntos distintos de leis físicas começariam a interagir, criando um território híbrido onde nada se comporta de maneira previsível. O primeiro sinal de uma colisão entre universos seria a distorção das constantes fundamentais. A velocidade da luz poderia variar levemente. A gravidade se tornaria instável. Partículas subatômicas passariam a se comportar de maneira errática. Átomos poderiam se tornar instáveis. Moléculas se fragmentariam e reações químicas deixariam de seguir padrões conhecidos. Isso significaria, na prática, que a matéria como conhecemos começaria a se desorganizar. Estruturas sólidas perderiam sua coesão. Campos eletromagnéticos entrariam em colapso e até mesmo o conceito de tempo poderia se distorcer, criando zonas onde segundos duram horas e horas passam em frações de segundo. À medida que a colisão se intensificasse, regiões inteiras do espaço poderiam se transformar em zonas de transição dimensional. Nessas áreas, fragmentos de realidades distintas se misturariam, gerando paisagens impossíveis. Estrelas que brilham em tons desconhecidos. Planetas com múltiplos horizontes. Céus compostos por camadas sobrepostas de universos diferentes. A própria geometria do espaço deixaria de ser estável. Linhas retas se curvariam, distâncias se tornariam elásticas, e objetos poderiam existir simultaneamente em vários estados físicos. A noção de um espaço tridimensional fixo desapareceria, substituída por uma estrutura dinâmica imutável. Para formas de vida, as consequências seriam ainda mais extremas. Organismos adaptados a um conjunto específico de leis físicas dificilmente sobreviveriam a essa mudança abrupta. A biologia entraria em colapso. Processos celulares deixariam de funcionar. Sistemas nervosos falhariam. Metabolismos se tornariam inviáveis. Entretanto, em meio ao caos, poderiam surgir formas de vida completamente novas, moldadas pelas leis híbridas desse espaço interdimensional. Entidades baseadas em estruturas energéticas, consciências distribuídas pelo campo quântico, organismos capazes de existir simultaneamente em múltiplos estados seriam possibilidades reais. A colisão não seria apenas destruição, mas também criação. Em escala planetária,
os efeitos seriam devastadores. Campos gravitacionais instáveis causariam terremotos constantes, erupções vulcânicas incontroláveis, tsunamis planetários e alterações drásticas no clima. Atmosferas poderiam ser arrancadas do planeta, enquanto outras se tornariam densas demais para sustentar qualquer tipo de respiração conhecida. A rotação da Terra poderia desacelerar ou acelerar abruptamente, alterando completamente o ciclo de dias e noites. As marés se tornariam caóticas, os polos magnéticos mudariam de posição e tempestades eletromagnéticas varreriam a superfície, destruindo qualquer tecnologia existente. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa colisão seja o impacto na consciência, se diferentes versões da realidade começam a se sobrepor. Versões alternativas de nós mesmos poderiam entrar em contato. Fragmentos de memórias que nunca vivemos poderiam emergir. Pensamentos estranhos invadiriam a mente. Emoções desconhecidas surgiriam sem explicação. A identidade individual se tornaria instável. Pessoas poderiam experimentar múltiplas linhas de vida simultaneamente, vivendo diferentes versões de si mesmas em um único fluxo de consciência. Isso poderia gerar confusão extrema, colapsos psicológicos ou, em alguns casos, uma expansão radical da percepção. Algumas teorias sugerem que a mente humana pode ser particularmente sensível a perturbações quânticas. Se isso for verdade, o contato entre universos poderia desencadear fenômenos psíquicos em larga escala, intuições coletivas, sonhos compartilhados, percepções extrasensoriais e até formas rudimentares de telepatia poderiam se manifestar espontaneamente. A fronteira entre o mundo físico e o mental se tornaria difusa, criando uma realidade onde pensamento e matéria interagem de maneira direta. O que hoje chamamos de paranormal poderia se tornar uma consequência natural da nova física. Do ponto de vista cósmico, colisões entre universos poderiam explicar algumas das maiores anomalias observadas pelos astrônomos. Regiões do universo com temperaturas inexplicavelmente baixas, padrões estranhos na radiação cósmica de fundo e distorções gravitacionais sem causa aparente podem ser cicatrizes deixadas por encontros passados entre universos. Essas marcas seriam como ecos de antigas colisões, gravadas na própria estrutura do espaço-tempo. Se isso for verdade, então nosso universo já pode ter colidido com outros no passado remoto. E o que vivemos agora é apenas uma fase estável, temporária. Alguns modelos cosmológicos preveem que universos em expansão, inevitavelmente, acabam se encontrando, como bolhas crescendo dentro de um oceano invisível. À medida que essas bolhas se expandem, suas bordas se aproximam, até que o contato ocorre. Nesse cenário, colisões seriam eventos naturais no ciclo de vida do multiverso. Cada impacto redefiniria completamente as propriedades dos universos envolvidos, criando novas realidades híbridas. Isso sugere que nosso próprio universo pode ser o resultado de inúmeras colisões anteriores, um mosaico cósmico formado por fragmentos de outras realidades extintas. Se uma colisão estivesse prestes a acontecer, como poderíamos detectá-la? Cientistas acreditam que os primeiros sinais seriam pequenas flutuações nas constantes fundamentais, variações inexplicáveis na energia escura e padrões anômalos na radiação cósmica. Instrumentos extremamente sensíveis poderiam captar distorções no espaço-tempo, indicando a aproximação de outra realidade. Entretanto, o tempo entre a detecção e o impacto poderia ser muito curto em termos humanos, talvez dias, horas ou até minutos, dependendo da escala do fenômeno. Quando percebêssemos o que está acontecendo,
já seria tarde demais para qualquer tipo de intervenção. A pergunta mais inquietante é: seria possível sobreviver a uma colisão entre universos? Talvez não no sentido tradicional. A sobrevivência poderia significar transformação. A humanidade poderia deixar de existir como a conhecemos e dar origem a algo completamente novo. Nossa estrutura biológica poderia evoluir abruptamente. Nossa consciência poderia se expandir para além do corpo físico. Nossa percepção do tempo e do espaço poderia se dissolver em um fluxo contínuo de experiências. A colisão não seria o fim, mas uma transição para uma forma de existência radicalmente diferente. Em alguns cenários teóricos, civilizações extremamente avançadas poderiam aprender a navegar entre universos, manipulando essas fronteiras dimensionais para criar novos mundos ou evitar colisões destrutivas. Isso levantaria uma possibilidade perturbadora. E se algumas dessas colisões não forem naturais, mas provocadas? Se uma civilização dominar a engenharia do multiverso, poderia usar o contato entre universos como arma, fonte de energia ou meio de colonização cósmica. Uma colisão deliberada poderia apagar universos inteiros, substituindo-os por realidades projetadas. Essa hipótese transforma completamente nossa compreensão da existência. O multiverso deixaria de ser apenas um campo de possibilidades infinitas e se tornaria um território de disputas cósmicas, onde realidades competem, se fundem e se destroem. Nosso universo poderia ser apenas uma peça frágil em um jogo muito maior, cujas regras ainda não conseguimos compreender. Talvez as leis da física sejam apenas as sobras estáveis desse conflito invisível. No fim, imaginar universos colidindo é confrontar o limite absoluto do que conseguimos conceber. É questionar a solidez da própria realidade e aceitar que tudo o que existe pode ser temporário. Cada estrela, cada planeta, cada vida pode ser apenas um instante efêmero, dentro de um processo cósmico gigantesco e impessoal. Se um dia os universos realmente se tocarem, não haverá aviso, não haverá escolha, não haverá fuga. Haverá apenas transformação. E talvez, nesse instante, descubramos que a realidade sempre foi muito mais frágil, estranha e misteriosa do que jamais ousamos imaginar.